Oi! E aí, você já agradeceu sua liderança hoje? A sua própria liderança, né? Esse seu momento extraordinário de liderar, quando você pega as rédeas das coisas e as pessoas que lideraram esses momentos tão complexos que a gente está vivendo. Eu fui agradecer esse fim de semana lá no Canto da Ema, que é uma casa de forró que eu frequento em São Paulo, eu frequento o Remeleixo também, tudo que é casa de forró eu vou, mas fui agradecer especialmente o dono de lá por ter mantido essa casa aberta, porque eu sei que no fim do dia ter a palavra de decisão é muito difícil. Um espaço daquele tamanho, num local privilegiado da cidade, imagina, é um clube de dança que cabe muita gente, que vive de ingresso, que foi a primeira coisa a fechar e a última coisa a voltar. E eu tava lá me divertindo, me sentindo bem, eu tenho tantas memórias positivas e eu fui agradecê-lo por essa casa continuar existindo. E ele respirou fundo e me disse, nós pensamos em desistir, mas foram depoimentos como o seu, que nos fizeram perceber que essa casa não é só nossa, por isso a gente fez a vaquinha, por isso a gente continuou. Mas eu sei que isso não foi sem muita perda, muito choro, muito distanciamento, né? Decidir se você vai fechar, não vai, mandar embora. Quando você é responsável por outras famílias, gente, é um negócio tão difícil. É um peso, é uma tarefa extraordinária mesmo. Não é algo que você consegue fazer todos os dias. É uma decisão séria na vida das pessoas. E nós tivemos como líderes que pensar se a pessoa ia estar viva. A gente teve que decidir muita coisa. Então esse vídeo é para agradecer e para contar que, ao contrário do que muita gente pensa, líderes se dedicam demais. É claro que todos nós, infelizmente, temos uma experiência difícil com uma liderança que era muito agressiva, que às vezes até hoje é muito antiquada, não escuta, tem dificuldades. Mas eu vou dizer para vocês, treinando líderes há tanto tempo, e especialmente nesse período, eu vi eles esfregando o chão do autoconhecimento, mesmo assim. Pessoas que fizeram de tudo para manter os negócios abertos ou mesmo para fechar com a maior integridade possível. Eu tive umas colegas que investiram o dinheiro de uma vida para abrir uma pousada. Reformaram tudo, deixaram tudo perfeito, abriram um mês antes da pandemia. Teve outros colegas que eu vi que têm indústria e que ficaram pagando os pequenos fornecedores deles para garantir que eles não quebrassem. Porque eles estavam numa situação terrível, eles não conseguiam envasar as garrafas, eles estavam com falta de material, falta de gente, mas ainda sabiam que tinham pessoas na linha de produção piores do que eles que não podiam falir. E no meio ainda de todo esse processo, um barracão de uma outra empresa de químicos explodiu do lado do barracão deles e eles ficaram meses sem trabalhar. Então assim, foi uma sequência de fatos muito desafiadora. Não tem outra palavra a não ser desafio. No meio dessas coisas todas, eu vi as pessoas sendo extraordinárias, mas como diz um amigão meu, Edgar Gouveia Júnior, que trabalha com engajamento, a gente não é extraordinário o tempo todo, né? Nem o Clark Kent consegue ser super-homem o tempo todo, nem na ficção. Você consegue ser extraordinário e depois você vai pro ordinário, que é o que é possível para todos nós. Mas todos nós tivemos essa capacidade. Muita gente hoje está adoecida, porque deu conta, no meio do fervo, foi para cima, as mães principalmente, eu vejo isso, né? Porque quando a gente fala em liderança, a gente pensa automaticamente em lideranças de empresas. E as empresas são legados da sociedade. É muito difícil conduzir uma empresa, conduzir uma marca e conduzir uma família. E no meio da pandemia, foi muito difícil conduzir a nós mesmos. Nós tínhamos que liderar a nossa vida de outro jeito, né? A nossa própria segurança, liderar a segurança da nossa família. Quem teve que colocar as crianças dentro de casa e sobreviveu, que são as mães, muitas estão doentes agora. Muitas. E não foram só as mães, os pais, os cuidadores, às vezes as próprias crianças tomaram a frente e lideraram períodos. Não sei se vocês chegaram a ver isso na família de vocês, aconteceu na minha família. Uma das minhas irmãs teve bebê no meio da pandemia, bem no começo, ainda não tinha vacina, não tinha nada, é o caos, porque ninguém pode visitar, a pessoa tinha que ficar sozinha, ninguém podia ver o bebê. Ela deu conta e depois adoeceu, agora, né? Já tinha uma criança em casa, um bebê em casa. Então nós precisamos cuidar uns dos outros e também de quem tem essa tarefa árdua. É muito fácil olhar para uma liderança e falar que ela está fazendo as coisas erradas quando a gente não está lá. Eu lidero muitas pessoas. No meio da pandemia, eu faço direção artística de eventos corporativos, que são coisas ao vivo, onde está todo mundo tenso, envolve muito recurso, envolve muita expectativa e muitas pessoas que não se conhecem. Eu liderei uma equipe que ela tinha mais ou menos 65 pessoas. Eu chegava e tinha que liderar aquela equipe de gente que não se conhecia, também não tinha vacina, todo mundo extremamente paramentado, com medo de morrer. A pessoa não estava só ali, ela precisava trabalhar. Nós estávamos com toda a segurança possível, trabalhando com empresas incríveis que forneceram tudo, todo o necessário.
E ainda assim, no quarto dia de evento, uma pessoa que tinha se apresentado no palco, que eram as únicas que ficavam sem máscaras, descobriu que estava com Covid, contou para todos nós, e aí nós tivemos que administrar todo o receio. Então eu estava preocupada, não só com as entregas de cada time, porque como diretora, o que eu faço? Eu dou suporte para que todo mundo trabalhe melhor, essa é a minha função. Mas eu tinha que me preocupar com as pessoas que estavam na casa dessas pessoas, com quem vinha de transporte público, com quem tinha menos recurso, com as outras equipes que eram lideradas por outros profissionais, porque eu tinha uma equipe na minha mão, mas tinham vários profissionais. Eu tinha equipes de limpeza, eu tinha equipes de montagem, eu tinha equipe de alimentação, eu tinha 4.000 pessoas assistindo um evento online, eu tinha os palestrantes, as pessoas chegando na hora. É muita gente. E não tem dizer que você não vai se preocupar. Quando o seu tá na reta, quando você é a pessoa que lidera, que tem essa função, esse cargo, tá na tua mão. E nós fizemos um trabalho maravilhoso. A gente tem que reconhecer, eu nunca fiz um evento tão lindo na minha vida, gente. Foi algo assim, ter que também cuidar disso me ensinou muita coisa. E eu aprendo muito com vocês. No meio desse caos absoluto, muita gente me contratou por conta própria. Muitas empresas me contratam e eu acho isso fenomenal. Eu estive agora em programas de trainees falando de liderança e aprendizagem, porque é isso, um líder ele tem que estar disposto a aprender hoje em dia. Aprender rápido e confiar. Liderança, uma pessoa que é líder, ela confia que é possível. Ela sabe enxergar o recurso material, o recurso emocional, onde estão esses recursos e sabe que tem saída. E conduz as pessoas para lá. Até quando eu falei que as pessoas que tiveram filhos, foi a criança que conduziu, porque muitas vezes tá aquela coisa, aquele burburinho, muita coisa para fazer, muitos problemas estourando. A função da liderança, uma delas, é dar foco, tipo, vamos pra lá. E quando uma criança nasce no meio de estudo, ela fala, vem aqui. A função de vocês agora é me manter viva, me alimenta, deixa eu crescer aqui. Vai dar certo. É como se ela direcionasse a família, né? Aconteceu isso em algumas famílias e foi muito interessante. Os filhos pegando a liderança em algum momento, porque a liderança, ela é situacional. Não tem como hoje em dia. Não existe uma pessoa que vai liderar tudo, que vai conseguir, vai resolver. A gente vai co-criar essas soluções junto. E muitas pessoas, não apenas empresas, me contrataram no particular. Gente, eu atendo empresas, desde empresas pequenininhas que tem 2 funcionários, a empresas com 50.000 funcionários. E eu queria que vocês gravassem essa imagem, porque pensando nisso hoje de manhã, eu lembrei dele, de um executivo, que estava lá no meio daquele caos, empresa gigante dessas, com 50.000 funcionários. E ele marcava comigo depois do horário de trabalho, lógico, porque ele tinha toda aquela coisa, toda aquela demanda do trabalho, para refletir como é que ele ia comunicar as coisas. Eu reescrevi e-mail junto com ele. E quando a gente entrava online um com o outro à noite, muitas vezes o local mais calmo da casa naquela hora era o quarto das filhas. Então eu estava ali discutindo com ele o futuro de um monte de gente, o dele, com ursinhos e fadas e um monte de coisa que ficava ao redor dele. Ele não estava deixando a família de lado, era um momento específico que ele reservava, dentro da vida cotidiana dele, com tudo ali, para tentar fazer melhor ainda do que ele já fazia todos os dias. Isso é liderança, gente. São pessoas apaixonadas por aprender. Eu sei que vocês conhecem lideranças que não são assim ainda, mas as lideranças que vão sobreviver, que vão construir o futuro e o presente, as que estão funcionando, elas são assim. Então considerem isso na hora de escolher uma liderança e de ser a liderança que vocês admiram. Então lembrem dessas pessoas depois de um dia exaustivo de trabalho, com um monte de bichinhos ali se dedicando, pegando um caderninho para pensar, peraí, mas e se eu falar assim, será que vai ser melhor? E se eu falar assado, será que vai contribuir mais? Então esse vídeo é para agradecer quem colocou o seu na reta, porque não é fácil. É muito fácil tirar pedra em quem está liderando. Gente, eu sei por mim, quando eu não tinha essas equipes gigantes, é muito fácil. Agora, quando tá lá, quando chega uma hora que você tem que assumir essa disposição, ela é algo de outro mundo e todo mundo tem essa capacidade. Eu sou educadora por causa disso, eu sei que a gente pode ser uma versão extraordinária da gente de vez em quando. Eu mesma, esse ano, adoeci. Tive que aumentar meu ansiolítico, agora já diminui, mas tá lá me acompanhando, porque segurei as pontas. Eu sou treinada para isso, no evento ao vivo treina a gente. Mas eu quero dividir com vocês que eu tenho muito orgulho. Eu aprendo demais com vocês. Vocês acham que eu ensino, mas eu aprendo muito. Aliás, eu só acredito numa aprendizagem assim, né? Onde a gente vai trocar coisas. Então, parabéns, e eu quero encerrar com um trecho de uma oração que eu gosto muito. São apenas 3 pedacinhos da oração, porque eu não tenho palavras para agradecer. Eu não tenho palavras, eu usei palavras para agradecer o dono do canto da Ema, porque dança é o que me faz justamente ficar saudável, e eu não conseguia ir, né? No meio da pandemia foi muito complicado. Mas, então eu vou
emprestar essas palavras dessa oração para dividir com vocês. Eu vou fazer como se fosse para mim, porque é como eu faço, mas sintam-se abraçados por ela, que é: que o meu coração se renove a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada dia. Que da minha mente jorrem cada vez mais ideias produtivas e construtivas. E que os meus braços estejam sempre prontos para o trabalho, mas também para dar e receber carinho. Obrigada, mesmo.